Meus amigos, é inacreditável que o descondenado Lula quer fazer no STF. Esse vídeo tá sensacional, mas antes eu queria pedir a você que está assistindo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal. É muito importante você apoiar o nosso canal de direita aqui. Deixe aqui o seu like e também se inscreva no canal se você não for inscrito. Vamos acompanhar a militância aí da Globo. Até a militância está aí preocupada quem que o Lula vai escolher para colocar no STF no lugar do Barroso. Tudo indica que é mais um aliado político e eles estão preocupados com isso, porque já passou dos limites. O Lula já colocou lá o seu advogado, colocou o ministro que era governador do Partido Comunista e, como o Lula diz, é um comunista, e agora deve colocar mais um esquerdista. Vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Porque a gente falou da Lava Jato e você concordou. Acho que tem um processo antes de escolha de ministro do Supremo, antes da Lava Jato e depois, porque eles reclamavam muito do Moro lá na vara de Curitiba, mas a gente sempre lembrava que essas decisões foram ratificadas pelo Supremo. O Supremo que foi indicado, como eu disse, por Lula e por Dilma. Então, me parece que tem um antes e o depois ali. Não, eu não tenho dúvida que tem. E não só tem um antes e depois. Mudou-se a discussão pública sobre os critérios de indicação de ministros do Supremo. Aqui está se discutindo lealdade ou governabilidade. E ninguém discutiu o mandamento constitucional. Isso desapareceu. Porque a Constituição diz que a indicação para o Supremo deve ser de alguém que tem notório saber jurídico. Esqueceu-se isso. Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que lembra desse mandamento constitucional. Quando eu falo disso, o pessoal começa a rir. Não existe notório saber jurídico sem obras publicadas que revelem algo de importante, de novo, no campo do saber jurídico. Jorge Messias não tem isso, Rodrigo Pacheco não tem isso, Flávio Dino não tem isso, Cristiano Zanin não tem isso. No passado existia essa preocupação. Quem está saindo do Supremo é Barroso. Barroso é uma figura notória no campo do saber jurídico. Ele é, vamos dizer, o teórico mais importante no Brasil do neoconstitucionalismo, que é uma vertente da discussão jurídica, pela qual os princípios constitucionais devem ser analisados de uma maneira expansiva, de tal forma que os juízes, o Supremo, devem dirigir o país para um futuro melhor. E aí se entende bastante do ativismo do Supremo, do fato do Supremo tomar decisões que outras pessoas acham, eu inclusive acho, que caberiam ao Congresso, e coisas assim. Mas Barroso tem notório saber jurídico, é indiscutível isso. Pode discutir as opiniões dele, mas que ele tem notório saber jurídico é indiscutível. As indicações pós-Lava Jato são indicações político-partidárias. Se trata de indicar alguém que esteja ligado partidariamente ao presidente da República, que faça parte do seu partido ou de partidos que orbitam em torno do seu partido. O Supremo se politiza e se partidariza cada vez mais. E isso é um precedente importante, porque eu duvido que os próximos presidentes voltem a levar em conta o mandamento constitucional. Eles vão fazer como Lula faz, indicar o seu partidário, seja um presidente de direita, seja de esquerda, seja de centro, porque agora vale tudo. Vamos indicar o partidário. É essa a função de Flávio Dino, um militante político, e essa é a função de Jorge Messias, que na minha opinião é amplamente favorito, que seguirá aquilo que Lula quer, por razões partidárias. Então o Supremo vai se tornando parte da disputa partidária por ocupação de espaços de poder. Só quero ouvir o Dapi, Daniel, só para lembrar que o presidente Bolsonaro começou com essa história de vou indicar alguém que tome tubaína comigo. Eu lembro de uma entrevista que o Flávio Bolsonaro me deu aqui no Estúdio, não, era no Enfoque, na Globo News, sobre a escolha do PGR. Estava para decidir o Augusto Aras e ele falou que ia ser a escolha mais importante, ou uma das mais importantes do governo Bolsonaro. Foi bem no comecinho. E aí ele citava por quê. Eram todos critérios basicamente ideológicos. De lealdade. Tinham que ser alinhados com o Bolsonaro. Então, Dapi, tinha isso já no presidente Bolsonaro. Tinha, são avanços num sentido, numa direção que também, assim como o Demetrio, me parece equivocada. Né? Você está forçando a mão na direção de pessoas que sejam de sua confiança e não necessariamente tenham saber jurídico, até porque alguns que estão lá a gente sabe que não tem. Né? E tem um trauma anterior, Sadi, que é o seguinte: vocês falaram na Lava Jato, tem um trauma do mensalão, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula e conduziu o mensalão daquela maneira muito clara, né, a maneira dele explicar o que estava acontecendo. Isso traumatizou já naquela ocasião. Então tem um trauma anterior à Lava Jato ainda e à própria prisão. E é interessante porque esse trauma é o Supremo ter atuado de forma independente, né, ter decidido como achou que deveria naquele momento. É interessante observar que quando nós tivemos a campanha em 2022, já havia um pouco esse trauma do posicionamento do então presidente Bolsonaro, e o então candidato Lula foi questionado. E ele disse que não faria isso, que não repetiria o padrão de Bolsonaro
e está repetindo, ou seja, está escolhendo pessoas que são de confiança. E o critério para a escolha de um ministro do Supremo não deveria ser alguém de sua confiança, deveria ser alguém de notório saber jurídico e que possa atuar de forma independente, num poder independente. Você, Flávio? Não, eu queria lembrar do episódio do PGR, né? A gente comentava aqui, enquanto ouvia vocês, né? Não só Bolsonaro quebrou essa tradição da lista tríplice, como Lula também, quando indicou Paulo Gonet, e já propôs a recondução. Portanto, será a segunda indicação. Quer dizer, acho que nesse caso não tem um envolvimento político, mas ou de lealdade, como a gente estava mencionando em relação a outros nomes, mas veja, parecia haver um regramento que foi rompido, né? Mas aí a gente descobre das fragilidades da institucionalidade que parecia que era algo assegurado e, na verdade, era uma liberalidade que ficou para trás. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta. André Mendonça, 47, e Cristiano Zanin, 2050. Gente, é muito tempo, eu tava olhando... 2050. Eu tava olhando ali, e ó, só pra gente lembrar, o ministro Fachin, indicado por Dilma, Toffoli, presidente Lula, Dino, Moraes, ministro Moraes, Temer, Flávio Dino, Lula, Nunes Marques e ministro Mendonça, Bolsonaro, Cristiano Zanin, Lula. Então, o presidente que mais indicou ministros nessa corte que a gente está vendo vai ser o presidente Lula. Flávia. Isso. Sadia, eu queria primeiro falar do ministro Messias, que me parece que será a escolha do presidente Lula. Primeiro porque ele já estava com senha quando o escolhido foi Flávio Dino. E aí sim, me parece que foi uma escolha também de notas políticas, né? No sentido de tirar Flávio Dino da disputa presidencial, enfim, político-eleitoral. O Dino aparecia como uma força à esquerda naquele momento, né? Um ministro da Justiça com muita visibilidade, com muita disposição para o debate digital e foi deslocado para o Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista também do campo político, houve essa estratégia. E o ministro Messias já aparecia como um potencial indicado. E nos últimos tempos, me parece que ele tem feito entregas que foram muito importantes para o governo, no STF em particular, né? Eu listei aqui algumas. O que apressou o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, saiu de uma provocação da AGU chamando atenção para crimes contra saúde pública, fraude financeira e pedofilia, crime contra a criança. A ação de inconstitucionalidade envolvendo desoneração da folha que o ministro Zanin pôs em plenário virtual por esses dias. O decreto da constitucionalidade, a ação de constitucionalidade do decreto do IOF, que foi uma vitória do governo na queda de braço com a Câmara dos Deputados em particular. A gente lembra daquela tensão do projeto de decreto legislativo. E o acordão do INSS, que também teve digitais do Jorge Messias, quando provocou Dias Toffoli, pedindo o trancamento dos processos que já estavam começando a se avolumar, e caminhando para aquela solução que foi pactuada no Supremo Tribunal Federal para ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Quer dizer, tem algumas estratégias jurídicas que foram muito valiosas, se traduziram em vitórias para o governo, que partiram de Jorge Messias na AGU. O Lula funciona muito, me parece, nessas escolhas, com um critério um tanto de recompensa, né? Com o Zanin, e acho que repetiria o gesto com Jorge Messias. E aí, me parece que fica inequívoco o mérito jurídico, né? A consistência em termos de conhecimento jurídico. Desde ontem, quando da notícia do Barroso, o próprio ministro defendeu uma sucessora mulher, e esse debate foi ressuscitado, né? 3 organizações ligadas à justiça e diversidade publicaram uma lista com 7 mulheres potencialmente capazes, amplamente capazes de assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Outras 3 nomes já surgiram, mas não me parece que dessa vez, assim como nas anteriores, essa pressão, essa sugestão, esse clamor da sociedade vá sensibilizar o Lula. Ele já deu vários sinais nessa direção e eu só não diria que é perda de tempo essa tentativa de pressão, porque ela é parte do exercício da cidadania, do debate democrático. Mas o meu sentimento é como o seu, de que a decisão já está tomada. Vai ser surpresa se não for Jorge Messias. E, assim, é uma decisão... O presidente... Estava te ouvindo, Flávia, e o presidente Lula, ele mudou um pouco de perfil quando ele escolhe ministros do Supremo no Lula 1, 2 com Lula 3, depois da Lava Jato. Acho que isso é claro, a gente trouxe muito essa apuração aqui ao longo da cobertura, porque ele sempre passou a repetir que não dá para errar com os ministros do Supremo, porque muitos dos ministros que ele indicou, que o PT indicou, aí eu estou falando da presidente Dilma, levaram o presidente a ser condenado, a ir para a cadeia. Então, o presidente
tem um processo traumático aí de escolha de ministro do Supremo na avaliação do Palácio do Planalto. O Valdo sabe bem disso, porque a gente já ouviu isso de mais de uma fonte em Brasília. E ontem, fazendo essa apuração mais uma vez com a saída do Barroso, eles me falaram isso. Impossível o Lula levar em consideração um ministro que não tenha nenhum tipo de compromisso com o Lula. Então, assim, indicou o ministro Zanin, o ministro Dino, e vai indicar alguém que ele conheça. Concordo com a Flávia, eu acho que o favorito é o Messias por causa dessa conjuntura. Até na escolha do ministro Dino tinha toda aquela discussão de o avanço da extrema-direita, o Supremo vira uma espécie de resistência. E tem um outro fator que eu esqueci de falar que é bem importante, olhando aqui a cronologia, as datas, que é a idade dos ministros. Então, assim, isso vai ser levado em conta. Porque ontem uma fonte estava me lembrando que o presidente indicou, não me lembro qual ministro, mas que ele ficou pouco tempo porque já atingiu a data limite e que eles não vão arriscar. Então, querem ministros mais jovens também, como foi a tática do presidente Bolsonaro. Só a gente olhar as datas previstas para saírem André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Demétrio. Boa tarde, assinantes. Sexta-feira iluminada para todos nós. Andréia, se o governo não estivesse enfrentando um momento ruim no Congresso Nacional e com batalhas pela frente, eu diria que Jorge Messias já estaria escolhido neste momento, né? Ele preenche a questão da confiança pessoal, né? Lula confia nele totalmente. É um ministro da AGU com excelente trânsito dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Evangélico, acaba dialogando com este segmento do eleitorado. A última pesquisa Quest mostrou que Lula melhora todos os segmentos, menos no evangélico. Ali tem uma piora da avaliação dele, né? Então, seria um nome perfeito ali. Então, foi preterido na última disputa com o Flávio Dino. Muita gente achava que seria ele, mas Lula acabou optando por Flávio Dino. Agora, o governo passa por um momento ruim no Congresso Nacional. Semana que vem vai ter a votação da LDO, não vai ser nada fácil, é comandada pelo Congresso, quem preside o Congresso é Davi Alcolumbre. E recentemente, numa conversa com aliados, Davi Alcolumbre fez o seguinte comentário: olha, eu já fiz vários pedidos para o presidente Lula, mas só tem um que eu fiz para ele, que eu pedi para ele não recusar. Perguntaram qual? Indicar Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. Por coincidência, Alcolumbre deve se reunir hoje com Lula aqui à tarde, aqui em Brasília. Era uma agenda que já estava marcada antes do anúncio de ontem da aposentadoria de Barroso, né? Mas vai acontecer. O Lula está voltando em São Paulo, Alcolumbre ia voltar para o Amapá, vai atrasar um pouco a volta, então, a princípio vai ter um encontro, a não ser que aconteça algo ali de inesperado. E com certeza essa questão vai voltar à tona ali, né? Aí vamos ver qual vai ser a definição do presidente Lula. Mas eu acho que hoje está entre esses dois. Bruno Dantas tem alguma chance? Tem. Mas eu acho que está realmente entre Jorge Messias, a confiança, e Pacheco, a governabilidade. Andréia, como você disse. O descondenado vai aí, tudo indica que vai colocar mais um comunista e esquerdista lá no STF. E só para vocês verem o que está acontecendo no Brasil, vai ser o 11º ministro que o Lula vai indicar. 11 ministros o Lula já indicou ao STF. Isso é um crime para a democracia brasileira. Um crime para a democracia brasileira. E o pior de tudo, não foi alguns dias antes, mas depois do mensalão, da Lava Jato, eles ficaram escancarou que eles quis agora, como fizeram com as escolas, a universidade, encabestrar e colocar somente alienado a eles e alienar os outros pessoas, como fizeram na universidade com os professores, alienando os alunos, e agora é no judiciário. Eles tomaram conta do judiciário brasileiro e estão dominando. Quem eles querem que solta, eles soltam. Quem quiser que prende, eles vão lá e prendem. Então, a democracia brasileira está sendo atacada de forma muito grave, muito grave. Está muito prestes aí a se tornar um país com a seção aí das liberdades violadas, como algumas e muitas delas já estão sendo violadas. Estão aí, a mídia aí está fazendo de vista grossa tudo que está acontecendo no Brasil. Por isso que é importante você fortalecer os nossos canais aqui de direita, que traz aqui os posicionamentos, traz aqui as narrativas que esse povo aí da esquerda estão tentando colocar na sociedade, mas a gente vem aqui para destruir, desconstruir também essas narrativas. Galera, se você está aqui assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, é importantíssimo.
Deixe seu comentário também. Comente aqui da onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou saber se você chegou até aqui nesse momento assistindo esse vídeo. Coloque aqui da onde você está assistindo. Qual é o estado? Estado de São Paulo, da Bahia, do Espírito Santo, do Pará, do Acre, do Tocantins, do Goiás. Coloque da onde você está acompanhando esse vídeo. É muito importante. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.